queria continuar a nossa série hoje, a Café com Deus Pai, sem like, sem ego e sem açúcar. E nós vamos falar hoje sobre a disciplina espiritual da oração. Então, hoje nós vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 11. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11, nós vamos falar sobre a oração do Senhor. Gente, como vocês sabem, provavelmente eu estou negociando o refém, porque ele levou, deixei com ele meus filhos, essas férias, meu pai. Provavelmente ele vai estar aqui daqui 2 semanas, vou negociar o refém com ele. Ele vem para trazer os meninos e vem para pregar para a gente, a partir do próximo mês, ali, uma nova série na carta de Tiago. Tomara que ele venha. Mas eu nasci num lar cristão, meus pais são pastores. Meu pai, ele é filho de uma mulher, lógico, graças a Deus, que era muito crente. A minha avó, a avó Tatai, ela era uma mulher de oração. E sempre que a gente tinha reunião dos tios, primos, e não era pouca gente, meu pai tem mais 6 irmãos, são 7 tios, uns dos outros, são 21 primos, Isso que eu consegui contabilizar das reuniões que realmente estavam ali para fazer alguma coisa de oração. Nós nos reuníamos na casa da minha avó para orar, ou ela orar por nós. Então, estava tendo uma resenha lá dos primos, dos tios, todo mundo bagunçando, daqui a pouco sai ela, mestre Jedi, do quarto dela, Minha avó, cara, de verdade, eu sou descendente de pessoas que são pentecostais demais. Minha avó, ela era essa mulher do coque. O cheiro do quarto da minha avó, eu lembro quando era criança, tinha cheiro de óleo de unção. Por muito tempo, ela ungia a casa inteira dela. E eu lembro que a minha avó, ela fez todos os primos, tios, decorarem a oração do Pai Nosso, o Salmo 23 e o Salmo 91. Era a coisa mais linda quando todo mundo, aquela cambada de gente, chegava lá, vamos orar. Salmo 91, todo mundo começava. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. Todo mundo sabia de cor. Isso influenciou muito a prática de disciplina espiritual na nossa casa. E aí, vindo para a minha casa, quando eu era solteiro e criança, meu pai tinha o hábito de, vez ou outra, inventar uma campanha de oração, de 7 segundas-feiras de oração. Meu pai, ele chegava, estamos fracos demais, vamos todo mundo orar aqui 1 hora por semana. Todo mundo se ajoelhava em casa e era assim, de verdade. Eram os momentos mais marcantes da nossa família. Porque nós chegávamos em casa, seja da escola, faculdade, da vida comum, e todo mundo se ajoelhava para orar. Toda semana era assim. Toda semana a gente tinha um tempo de oração em casa. Fora as idas e subidas em montes, que meu pai pegava os filhos e colocava dentro do carro. Foi assim que a tal capturou meu coração. A gente subia em monte para orar. E essa é a minha história na realidade da vida de oração. Por muito tempo, a nossa família foi marcada por essa disciplina, precisamos orar. Aconteceu um problema, o pneu do carro estourou. Vamos orar, porque a gente está orando pouco, Então a gente ia orar. Precisamos de mais autoridade espiritual, vamos orar. Deu alguma coisa, Deus abriu a porta, supriu alguma coisa, vamos orar. Então nós tínhamos um hábito muito forte de oração. Isso não estou falando porque eu sou um bom mestre da oração, não, eu sou um péssimo, E quando a gente fala sobre oração, hoje muita gente tenta terceirizar a realidade da oração para algumas pessoas. Principalmente dentro da igreja, existe aquele famoso ministério da intercessão, que a gente olha para aquelas pessoas, normalmente senhoras, mulheres do coque, que talvez já tenham uma vida de aposentadoria ou não tem uma vida de tanto trabalho, que toda semana se dedica a ir para a igreja, 3, 4 mulheres ali de saia, coque, para orar pela igreja. E aí a gente acha que a igreja é sustentada pela oração dessas mulheres. E sim, elas são. A igreja é sustentada por muitas dessas mulheres. Mas a oração não é um chamado para um departamento da igreja. Assim como a missão da igreja, o evangelismo, não é para um departamento da igreja. Oração é coisa de crente. É coisa de quem foi chamado por Jesus. Para quem foi alcançado pela graça de Deus. Todo cristão precisa orar. Na cultura judaica, nós temos 3 exemplos de piedade.
Um nós falamos semana passada, que é o jejum. Hoje nós vamos falar sobre oração e o ato de dar esmola. Esses 3 atos são atos que significam que você é piedoso. E quando nós praticamos esses atos, principalmente em público, principalmente quando nós temos uma vida pública com essas práticas espirituais, nós temos provocações e comentários que acontecem por a gente praticar isso, como quão religioso essa pessoa é, quão piedosa essa pessoa é, porque faz esse tipo de prática espiritual, oração, jejum e atos de dar esmolas. E no Sermão do Monte, Jesus, no Mateus capítulo 6, ele está ensinando os seus discípulos que Deus vê e recompensa essas práticas. E não é o fato de ser pegos, praticando as disciplinas espirituais por homens, que nós recebemos a recompensa de quão santos ou poderosos que nós somos. Quando a prática das nossas disciplinas espirituais não são endereçadas a Deus, quando nós oramos, quando nós jejuamos para que os homens vejam, a nossa recompensa é somente aplausos e atenção de homens, reconhecimento de pessoas que falam, nossa, ele é um homem de Deus, e os olhos do Senhor reprovam isso. E a gente viu isso semana passada, sobre o verdadeiro jejum. Jesus, no Mateus capítulo 6, quando ele fala sobre isso, ele fala para que os discípulos pratiquem as boas obras, para que eles orassem, para que eles jejuassem, para que eles dessem esmolas. Mas eles não deveriam fazer isso, e nem nós devemos fazer e praticar as disciplinas espirituais com o objetivo de sermos pegos orando pelos homens. É bom que nós venhamos fazer, e às vezes pode ser que realmente alguém veja a gente orando, mas esse não é o objetivo das disciplinas espirituais. E aí a gente entra em Lucas capítulo 11, versículo de 1 a 4, quando diz o seguinte: Jesus estava orando em certo lugar, e quando ele terminou, um de seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele então lhes falou, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o seu reino, dá-nos diariamente nosso pão do dia a dia, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Bom, a gente tem aqui uma coisa que é muito importante, que é a oração modelo, a oração dominical, a oração do Senhor. E nós vemos essa oração também ser repetida em Mateus capítulo 6, do versículo 9 em diante. Lucas e Mateus são escritos em momentos distintos e trazem a oração em conversas distintas na narrativa dos seus evangelhos. Mateus traz a oração do Senhor sendo ensinada no Sermão do Monte, e Lucas traz um momento ali depois de um jantar na casa de Marta e Maria, depois de ter curas, e eles veem Jesus orando, e por isso que eles pedem para que Jesus ensine eles. Não são fatos que vão se esbarrar ou se contradizer, no que diz respeito a quando Jesus ensinou os discípulos a orarem, ou quando Jesus ensinou essa oração. Mas essas duas narrativas, mesmo que talvez sejam em momentos distintos, elas corroboram para um ensino da oração que Deus realmente atende, e das necessidades que nós temos, da necessidade que nós temos de orar. Nós precisamos orar, meus irmãos. No capítulo 11, nós vemos Lucas repetir vários dos ensinos de Jesus no Sermão do Monte. Então Jesus fala sobre oração aqui, depois Jesus vai falar mais para frente sobre a luz do corpo, que também é falado lá em Mateus capítulo 5, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. O autor do evangelho não está preocupado, e no caso é Lucas, em confirmar que Mateus escreveu era verdade, mas ele está preocupado em ensinar aqueles que iriam ler o seu evangelho, que no caso seriam os gregos, principalmente Teófilo, lá no capítulo 1, que foi endereçado a ele, que ele precisava orar. Pode soar até mesmo discrepante ou não harmônico, uma repetição de algo que aconteceu em Mateus, vindo depois em Lucas, em outro momento. Mas, mesmo que existam as mesmas coisas, ambos tinham propósitos diferentes.
e não necessariamente desarmônico, ou, no caso, não compatíveis, né? Enquanto Mateus foca na performance sobre oração, por isso que ele fala, quando vocês orarem, não fica fazendo para todo mundo ver. Lucas usa da prerrogativa dos discípulos aprenderem a orar, a necessidade de aprender a orar, e por isso que começa ali, ensina-nos a orar, para mostrar que Jesus, ele deseja que os seus discípulos orem, mas não somente orem, mas persistam em oração. Oração não é uma coisa que nós fazemos uma vez no ano só, em dias como Páscoa ou Natal, comemorações cristãs. O cristão foi chamado para orar. O cristão precisa orar. É por isso que Paulo vai dizer para nós, em 1 Tessalonicenses, que nós devemos orar sem cessar. Oração é algo que nunca está bom para nós. O dia que eu e você estivermos felizes e satisfeitos com a nossa vida de oração, é porque nós estamos fazendo por performance, não por deleite no Senhor. Nós nunca estaremos e deveremos estar satisfeitos com a quantidade de tempo que nós oramos. E quando nós olhamos para a história da igreja e homens como os grandes avivalistas, como Jonathan Edwards, George Whitefield, quando nós vemos a história dos apóstolos, Tiago, segundo alguns historiadores, Tiago orava 100 horas de oração por semana. 100 horas de oração, gente. É muito tempo orando. Né? Eu gosto de falar isso, eu relembro a minha avó, Tatai. A Tatai tinha bolas no joelho de tanto tempo que ela ficava orando. Ela tinha uma folha com foto de todo mundo que ela precisava orar, netos, parentes, aquele quadro, um papelão com um monte de foto colada para orar. Todo discípulo de Jesus precisa orar, gente. E todo discípulo de Jesus ora muito. A forma, o tempo que você usa, onde você ora, você precisa adaptar. Jonathan Edwards era um dos grandes avivalistas do século XVIII. Ele não orava em casa, ele orava a cavalo. Pegava o cavalo, vou dar uma volta, vou orar. Se você ora no banho, se você ora na rua, se você ora, nós precisamos orar. E é isso que Jesus está querendo nos ensinar em Lucas capítulo 11. Nós precisamos persistir em oração. Por isso que depois, do versículo 5 em diante, ele fala sobre a persistência da oração. Jesus vai falar lá em Lucas 18, a parábola do juiz iníquo, que a viúva ficava lá, ensinando sobre oração novamente, né? Então, nós entendemos que o cristão precisa orar. E quando nós começamos o texto aqui, Jesus está falando o texto está falando para a gente que Jesus, ele foi pego, ele foi visto, pego em oração. Ele estava voltando de um momento de oração. É meio cômico entender que Jesus ensina, não seja pego visto pelos homens, como se fosse essa recompensa. Mas Jesus parece que deu uma deixa aqui, eu vou voltar e os discípulos vão estar lá, eles vão me ver orar e eu vou ensinar eles a orar. É basicamente essa soberania de Deus sobre a história, né? Jesus, ele se mostrou, ele permitiu que os seus discípulos vissem ele orando. É isso que o texto está nos mostrando logo no versículo 1. Jesus estava orando em certo lugar, e quando ele terminou, um dos seus discípulos falou com ele. Então Jesus era alguém que orava. E qual que é a prova disso? Primeiro as Escrituras, meus irmãos. A Bíblia vai nos mostrar que Jesus orava. Lucas capítulo 3, versículo 21, mostra que depois do seu batismo, Jesus ora. E o Espírito Santo desce sobre ele como pomba. Talvez o que nós precisamos para ter mais do Espírito Santo é oração. Lucas capítulo 5, versículo 16, fala que Jesus ora antes da escolha dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos. Está aí mais um sinal de que nós talvez devamos orar antes de tomar decisões ou escolher coisas, pessoas, decisões da nossa vida. Não é verdade? Lucas 9, 29, Jesus ora no monte da transfiguração, e os discípulos veem seu rosto mudar. Imagina aqui, gente, Deus, o Filho de Deus, sendo Deus encarnado, ele, para que os discípulos vissem ele glorificado, antes de qualquer coisa, em vez de ele simplesmente apertar lá um botãozinho de mudança, igual o MIB fazia, né? Ele simplesmente ora, e o rosto dele começa a mudar diante da presença dos seus discípulos, resplandecendo a glória de Deus. Jesus era alguém que orava. Marcos, capítulo 1, 35, mostra constantemente ali a prática que Jesus tinha de sair para longe dos seus discípulos para orar.
Agora pensa comigo. Jesus é Deus e o Filho de Deus. E ele orava, gente. Jesus, sendo um homem de oração, fez com que seus discípulos desejassem orar. E é por isso que eles chegam em Jesus aqui no versículo 1 e falam: Mestre, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E por que ensina-nos a orar? Porque oração é coisa de quem é discípulo de Jesus, meus irmãos. Oração é coisa de alguém que realmente foi encontrado pela graça de Deus e decidiu seguir Jesus. Eu e você, os discípulos de Jesus, precisamos orar. E a base da nossa vida de oração não é a nossa autopiedade, que é falsa e plastificada. É o nosso Senhor, que orava. Ele é o modelo de inspiração para nós permanecermos no lugar de oração. Jesus, o Filho de Deus, orava. E os discípulos queriam aprender melhor sobre o poder e a sabedoria dessa disciplina espiritual. E é por isso que eles falam: Mestre, ensina-nos a orar. Agora pensa comigo, se Jesus, o Filho perfeito de Deus, dependeu de oração nos dias de sua carne, como diz em Hebreus capítulo 5, o que será de nós, meros mortais pecadores? Nós precisamos orar. É cômico e triste saber que, tendo essa necessidade de oração, as reuniões menos frequentadas da igreja são reuniões de oração. E isso não é coisa da Imagodê, é coisa do mundo. Spurgeon já falava isso. As reuniões menos frequentadas são as reuniões de oração e de ensino. Talvez porque os nossos olhos não estão abertos para entender a necessidade de oração. Nós não entendemos a seriedade da oração. Agora pensa comigo, por que os discípulos também, além de saber que o seu mestre orava e eles viram, eles pediram que ele ensinasse a orar? Porque existia um costume dos mestres judeus, os rabinos, ensinarem seus discípulos a orarem. Interessante que Jesus, ele é interpelado pela maneira de saber orar com base nos costumes rabínicos. Por isso que uns dos discípulos falam: Senhor, ensina-nos a orar. Pensa bem comigo, os líderes religiosos daquele tempo, naquela época, frequentemente ensinavam as suas escolas, os seus alunos, a orarem. Era um ensino de conteúdo de palavras, de como que você poderia fazer a oração específica sobre perdão, sobre graça pelo alimento. Enfim, eles escolhiam os melhores jeitos, as melhores palavras para orar e ensinavam seus discípulos a orarem aquelas orações. O pedido de ensinar a orar aqui é justamente um pedido de socorro dos discípulos, porque olhavam para os outros mestres e falavam: eles ensinam a orar, mas essas orações não são ok. Nós precisamos aprender a orar segundo o nosso mestre, e o nosso mestre é o Filho de Deus. Agora pensa, irmãos, como que é belo a jornada dos cristãos. Porque nós não estamos aprendendo a oração que um padre faz. Nós não estamos aprendendo a oração segundo o que o pastor ensina. Nós estamos aprendendo a oração segundo o Mestre, o nosso Senhor, o nosso Cristo, a orar. Nós estamos pedindo a Ele, os discípulos estavam pedindo a Ele. Aquele que ouve todas as orações intercede pelos santos. O pedido de ensina-nos a orar, ele é um pedido de socorro. Por quê? Porque Paulo nos lembra de uma verdade muito importante, que nós dependemos do Espírito Santo que está em nós e está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Paulo em Romanos vai dizer isso: nós precisamos do Espírito Santo para orar, porque nós não sabemos orar como deveríamos. Tiago vai nos dizer que nós não recebemos o que nós pedimos em oração, porque pedimos com más intenções. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos de ajuda e instrução para orar de maneira correta. Por isso que nós precisamos: Senhor, ensina-nos a orar. Algo que é muito interessante, os discípulos poderiam pedir: Jesus, ensina-nos a curar os enfermos. Ensina-nos a pregar. Não, eles pediram: ensina-nos a orar. A oração é algo que é muito importante para nós. João Batista ensinou os seus discípulos a orarem,
E era esse o fundamento desse pedido desse discípulo. Se João ensinou Jesus, ensina-nos também. Por quê? Porque João Batista, gente, se você lembrar um pouquinho da história de João Batista, ele é conhecido por ser o homem mais cheio do Espírito Santo, nascido de mulher, conforme Jesus vai dizer. Ele já era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, Isabel. Ele é aquele que Deus enviou para preparar o caminho do Senhor. Ele tinha uma vida de oração e ensinou seus discípulos a orarem. Só que João Batista não era um rabino. João Batista era um profeta maluco no deserto. Esse pedido dos discípulos mostra a comparação que Jesus teria um método, um meio melhor do que João para aqueles discípulos. Se João ensinou e João é fraco, mesmo sendo ele tudo isso, você que é o Filho de Deus tem uma maneira melhor, superior à de João, e nós queremos aprender. Se João Batista era cheio do Espírito Santo e Jesus era Filho de Deus, e eles oravam, meus irmãos, nós precisamos levar a disciplina da oração mais a sério. Em outras palavras, o que os discípulos estavam pedindo quando pediam, ensina-nos a orar? Eles estavam dizendo, Senhor, ensina-me o que é orar. Senhor, estimula-me a vivificar-me para o dever. Senhor, orienta-me sobre o que devo orar. Não é simplesmente verbalizar coisas, mas me ensina as palavras corretas que você, Deus, quer ouvir da minha boca em oração. Senhor, me dá graças na oração, para que eu possa servir a Deus de modo aceitável por meio dessa disciplina espiritual, porque oração é um serviço sacerdotal, é um serviço a Deus. Senhor, ensina-me a orar com palavras adequadas, porque nós não sabemos falar como deveríamos. E é por isso que essa história começa, Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus começa trazendo para eles ensinos sobre oração. E o que Jesus ensina? Jesus ensina, quando vocês orarem, quando vocês forem para a oração, não chega diante de Deus de qualquer maneira, ou com qualquer pensamento sobre si e sobre Deus. Você precisa saber que Deus é Pai. E por isso que vocês, quando orarem, digam, Pai. É isso que Jesus está dizendo para nós no versículo 2. Pensa bem comigo, gente. Tem uma história de um homem chamado Bill Moyers. Ele era um secretário de imprensa do ex-presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson. Pensa que o homem mais poderoso, de uma das potências mais poderosas, tinha um secretário, que orava todo o almoço na frente desse presidente, como forma de gratidão pelo pão, pelo alimento, na frente do presidente. E um dia, o presidente Johnson falou assim, Bill, fala mais alto porque eu não estou ouvindo o que você está querendo dizer para mim. E o Bill disse, eu não estou falando com você, senhor presidente, eu estou falando com Deus. É nesse nível que nós precisamos entender com quem nós estamos falando quando nós estamos orando. Nós não estamos falando à parede, nós não estamos falando à energia, nós não estamos falando a uma pessoa qualquer, nós estamos falando ao nosso Deus. E o nosso Deus é nosso Pai. A primeira coisa que nós devemos nos atentar é que oração vem de um lugar e de uma relação, meus irmãos. E que lugar é esse? A filiação de Deus para conosco. Nós somos filhos de Deus e por isso que nós oramos. Jesus, quando está ensinando seus discípulos, aqui ele está falando, falem Abba, que é uma palavra normalmente usada por crianças para se dirigir ao seu pai terreno. Mas é uma palavra muito primitiva que o Isaac daqui a pouco vai estar falando. Aquele papa, aquela coisa que criança que não sabe falar direito, fala para o seu pai, para chamar a atenção do seu pai. Os judeus, nas suas orações, os mestres rabínicos normalmente usavam a palavra Abinu, que é mais ou menos uma formalidade da palavra Abba, que significa nosso Pai, ou Pai Celestial, demonstrando uma certa distância, uma certa reverência, uma certa formalidade na oração. Jesus ensina o contrário, o seu Pai é perto de você, o seu Pai quer te ouvir, nas suas debilidades, na forma mais difícil que você fala, na forma mais simples e chucra, Ele é o seu Pai, Ele está disposto a te ouvir. Por isso que quando nós começamos a orar, nós começamos num lugar de relacionamento, de pai para filho.
Jesus mostra para os seus discípulos, quando ele fala: comece orando como Pai, que Deus é próximo de nós, e nós estamos próximos de Deus. Deus é Pai de Jesus, mas Ele também é Pai de todos os discípulos de Jesus, e é com essa certeza, meus irmãos, que nós devemos nos aproximar dEle, com ousadia, confiança e humildade diante do seu poder e de sua bondade, sabendo que Ele é o nosso Pai. Quando nós falamos sobre relação, nós estamos falando da relação de pai e filho, de filhos que vão ao pai na certeza de que eles serão ouvidos. Meus irmãos, pais com TDAH têm muita dificuldade de ouvir seu filho se concentrar na esposa pedindo alguma coisa para comprar no mercado e o jornal que está passando na televisão. Mas o nosso Pai Celestial não tem dificuldade de se concentrar em ouvir os seus filhos quando chegam até Ele. As Escrituras vão dar testemunho de que Deus não ouve oração de pecadores, e é esse texto que nós lemos aqui agora, no nosso momento de confissão de pecados, João 9, 31 e 32. Deus não ouve pecadores. O que é isso? O que você está querendo dizer? Que Deus ouve somente os seus filhos. Deus ouve somente os seus filhos. Oração não é coisa de gente pagã. Embora nos dias de hoje, tem gente que faz oração e nem é convertido, Deus ouve somente as orações dos seus filhos. É isso que as Escrituras vão garantir para nós. A oração está num lugar de confiança, de relacionamento de pai para filho, e não de Deus para todo mundo como qualquer coisa. Não é de qualquer lugar ou qualquer um que Deus ouve e tem prazer em atender suas petições, meus irmãos. É o seu pai ouvindo a dependência de um filho que está fragilizado, que talvez não sabe andar, que talvez não sabe o que fazer, que quando ele ouve o clamor desse filho, ele se atenta e se deleita. Eu vou ensinar ao meu filho a fazer o que deve ser feito. Ele vai se alegrar com aquilo que eu vou fazer para ele. O fato de nós chamarmos Deus de Pai nos mostra que nós somos herdeiros de Deus em Cristo Jesus. E nós somos participantes da sua natureza e da sua filiação. Olha bem para mim, nós não somos filhos de Deus porque Deus teve vários filhos. Nós somos filhos de Deus porque Cristo é o Filho de Deus que nos inseriu nessa realidade de filhos de Deus. E porque nós estamos nessa realidade de filhos de Deus, no Filho de Deus, que nós podemos orar. E sabe, meus irmãos, não existe melhor pronome para nós chamarmos nosso Deus do que Pai. Porque Ele é o Pai de Cristo. E Ele é o nosso Pai, próximos de nós por causa de Cristo Jesus. Nós temos comunhão com o Pai porque o Filho tem comunhão com o Pai por meio da Santíssima Trindade. O texto vai continuar dizendo para nós: santifica o seu nome, santificado seja o seu nome. É a segunda coisa que Jesus ensina os seus discípulos a orarem. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: torna o seu nome santo. Torna santo o seu nome. E aqui é uma coisa muito bela, meus irmãos, porque muitas vezes nós vamos a Deus em oração, achando que oração é a respeito de nós. Oração não tem a ver com a gente. Oração tem a ver com a dignidade, a santidade de Deus. Oração tem a ver com mais de Deus e menos de nós. Tem mais a ver com a maneira que as pessoas reconhecem Deus como santo do que nós aflorearmos o nome de Deus. É a consciência da santidade de Deus, e não porque as pessoas tomaram o nome de Deus em vão ou não. Sabendo que Deus é santo. Senhor, santifica o seu nome. Santidade, meus irmãos, santificação do nome de Deus tem a ver com tudo que Deus é santo. Com tudo que Deus revelou acerca de si mesmo. Ele é santo. E quando nós vamos até Deus falando, santifica o seu nome, é sabendo que Deus é santo, sabendo que o que Ele revela dele é santidade. Nós estamos pedindo: Deus, o Senhor que é santo, o Senhor que se revela santo, modifica, transforma a realidade pecadora ao nosso redor. Deus, o Senhor que é santo, o Senhor que se revela santo por meio da sua palavra, abrindo os nossos olhos e conhecendo que o Senhor é santo,
Tome uma atitude apropriada a respeito dessa situação em que o pecado está operando. Nós estamos vivendo dias difíceis no Brasil, não é verdade? Nós estamos cada dia mais complicado no que diz respeito a questões políticas no nosso país. Essa semana nós nos deparamos com notícias atrás de notícias horrendas sobre a realidade do nosso país. E o que nós pedimos a Deus é: Deus dá um presidente evangélico ou Deus santifica o seu nome na nação brasileira. Porque o que nós pedimos não é um alívio, mas é a solução de todo o problema. É que Deus, na sua santidade, o Senhor se revelando santo, tire os ímpios do governo. Mas não é tire a esquerda, tire os ímpios do governo. Porque os ímpios imperando são contra a realidade de Deus. Deus, você que se revela santo, você que é todo poderoso, você que é todo glorioso, mostra quão fútil e frágil são os falsos governantes da nossa nação, que se dizem justos e não são. Seja de direita, seja de esquerda. O clamor e o posicionamento da igreja é: Senhor, mediante a revelação da sua santidade, santifica a nossa nação. Mediante a sua santidade, mediante quem você é, cumpra a sua vontade na nossa nação, Senhor. Santifique a nossa nação. Torne os homens dessa nação e torna-nos também reverentes, para que nós não venhamos reduzir a Deus para um tamanho e formato fácil de manejo. E olha bem isso, é muito importante. A oração do Senhor está nos ensinando a não fazer Deus objeto de amuleto, de que tudo fique bem, que nós usemos Deus para nosso bel prazer. A oração é reconhecimento da grandeza e da glória de Deus. E não: Deus, você é o poder que vai fazer com que aquilo que eu quero seja catalisado por meio de você. Deus não é catalisador de coisas boas para nós, meus irmãos. Deus é santo, Deus é glorioso. Deus é todo poderoso, e essa realidade deve fazer com que nós venhamos pedir: santifica o seu nome, Senhor. Santificar o nome de Deus, meus irmãos, demonstra que a oração nunca é sobre nós, nunca é sobre nossa reputação, nunca é sobre o que nós queremos. É a respeito da realidade do ser de Deus. Santifica o seu nome, significa isso para nós. E Deus continua nos ensinando a orar. Jesus vai dizer: venha o seu reino. E aqui é a coisa mais bela dessa oração. Por quê? Jesus ensina que, além da reverência, a santidade de Deus, em que nós nos dobramos a Ele, não dobramos Ele em um papel que nós podemos guardar no bolso para que nós não sejamos atingidos por bala perdida. Não uma correntinha que nós colocamos no bolso e que nós amarramos uma corda e temos o corpo fechado. O nosso Deus é todo poderoso e nós somos reverentes a Ele. Mas além de sermos reverentes a Ele, nós reconhecemos o seu senhorio sobre nós. E aí, quando nós pedimos: venha o seu reino, isso nos leva a um patamar de submissão ao Deus que nós oramos. Entendemos que nós somos os seus súditos. Entendendo que nós somos o seu povo, aquele que Ele se deleita. E nós, como seu povo, aceitamos as suas ordens, os seus caminhos e a sua vontade sobre nós. Meus irmãos, orar é para gente que nasceu de novo, porque gente que nasceu de novo está submetida à vontade de Deus. Orar nos leva a um lugar de submissos e não controladores de Deus. Porque muitos de nós achamos que nós oramos, achando que a nossa falsa piedade vai mudar as opiniões de Deus, vai fazer com que Deus seja alguém que nos beneficie. O problema do moralismo, meus irmãos, é que nós somos justos demais e queremos que Deus corresponda à nossa justiça como recompensa. Quando nós somos moralistas, nós chegamos a Deus não com humildade, pedindo: venha o seu reino. É falar: Deus, eu posso me governar e eu quero só que você seja um aliado, um vice-governador da minha realidade, para que quando der errado, você só fala: eu estou aqui. O moralismo nos leva a isso. Nós sermos justos demais aos nossos próprios olhos e acharmos que a justiça de Deus não é suficiente e que nossa justiça é melhor que a justiça de Deus. E quando der errado, Deus está do meu lado. Muitos de nós temos uma vida de oração não baseada na piedade e no deleite do reino, mas na tentativa de que, por meio da oração, a gente consiga mudar
o que nós quisermos mudar. Nós oramos muitas vezes para mudar cenários e ambientes, meus irmãos, mas muitas das vezes nós não estamos levando em consideração que os cenários e os ambientes são governados por Deus e Deus nos coloca nele. Ou nós nos acatamos à submissão, ou nós estamos sendo moralistas e falsos diante desse Deus. Muitos oram para mudar as circunstâncias e não tem problema. Mas nós oramos primeiramente para termos Deus e não para mudar as circunstâncias. Nossas orações normalmente colocam Deus como devedores. Deus precisa me responder, será mesmo? Deus precisa fazer o que eu preciso, o que eu quero, porque eu sou evangélico. Eu sou filho de Deus. Será mesmo? Isso, meus irmãos, quando nós vamos até Deus, me lembrei agora de um documentário, e você pode assistir na sua casa, o documentário da história da Flor de Lis, né? E num dos documentários em que estava tudo para dar errado, ela sobe no monte, Deus, eu sou tua serva, você não vai deixar isso acontecer comigo. Meus irmãos, quem nós somos diante desse Deus Todo-Poderoso, para nós gritarmos com Ele como se nós dessemos ordem para Ele mudar as circunstâncias em nosso favor e Ele ter que nos obedecer. Deus não é o cachorro da igreja. Deus não é o escravo da igreja, você fala, sai daqui, ele tem que sair. Deus é Senhor da igreja. Ele é Senhor do seu povo. Deus não nos deve nada, meus irmãos. Toda tentativa de oração que tenta pressionar Deus é inútil. Nós não temos a possibilidade de colocar Deus sem saída com as nossas orações. E a realidade é que muitas vezes nós vamos para o lugar de oração com essa mente. Existe um filme, uma peça de teatro chamada Amadeus, que é a história do Mozart. Eu já assisti, parece que não, mas já assisti, né? E essa história também é usada por Tim Keller no livro Deus Pródigo. E eu queria lembrar um pouco dessa história. Se você não assistiu, é um ótimo filme, longo, às vezes um pouco parado, mas é a história de um músico muito virtuoso. É uma história adaptada, talvez fictícia, alguns vão dizer que é verdade, e fica naquela. Mas existem dois personagens ali na história, e quem narra a boa parte da história é um outro músico chamado Salieri, que era, no filme, um arqui-inimigo de Mozart. Em uma das falas da peça, do filme, Salieri, ele narra o seu comportamento e sua oração, e ele diz o seguinte: em segredo, eu oferecia a mais orgulhosa oração que um jovem poderia conceber. Pega bem. Senhor, faz de mim um grande compositor. Permita-me celebrar tua glória por meio da música, e que eu mesmo seja celebrado. Amado Deus, torna-me famoso em todo o mundo. Torna-me imortal. Depois de minha morte, que as pessoas para sempre profiram o meu nome com amor pelo que escrevi. Em troca, eu te darei a minha castidade, a minha inteligência e a minha mais profunda humildade, todas as horas da minha vida. E ajudarei os meus semelhantes o máximo que eu puder. Amém e amém. Essa foi a oração de Salieri, na história de Amadeus. Salieri, sabe o que ele faz depois que ele ora isso? Ele vive conforme essa oração. Ele se torna casto, ele não casa, ele vive em uma aparente humildade, ele dá aula de música para pobres, ele faz tudo certinho, e ele começa a perceber que ele fazendo tudo certinho, conforme ele orou, ele estava prosperando, e ele pensa, Deus está cumprindo a sua parte, no acordo que nós fizemos, que eu vou dar a minha vida para ele, e ele vai fazer meu nome famoso, vai me fazer alguém grande. Só que o que acontece? Aparece logo depois, dentro da história de Amadeus, um jovem extremamente virtuoso chamado Amadeus Mozart. E ele era muito melhor que Salieri. Quando você vai assistir o filme, você vê que Mozart era totalmente diferente da personalidade de Salieri. Salieri, alguém mais refinado, alguém,
com uma educação melhor, com costumes melhores, mais elevados. Vem Mozart na frente da corte da galera e vem bagunçando, e todo mundo admirava Mozart. Alguém totalmente irreverente, totalmente vulgar, só que cheio de virtudes musicais, fazendo com que sua música fosse melhor que a de Salieri, e aquilo irritava Salieri. Sabe o que acontece? Quando o Salieri vê que ele não era tão bom quanto Mozart, que Deus não fez a parte dele no acordo de ser melhor que todos, ele mostra que aquela oração orgulhosa que nós lemos aqui era fruto de uma espiritualidade plastificada. Ele vai dizer: não dava para entender, ali estava eu renunciando a todos os meus desejos naturais para ser merecedor do dom de Deus, e lá está Mozart entregando-se a todos os seus desejos, sem receber absolutamente nenhuma condenação. Nesse momento em diante, na história da peça, Salieri se despe da sua capa piedosa, de alguém espiritual que orou ao Senhor, e assume um papel de vilão na história, fazendo com que a história tornasse um drama muito bom, em que Mozart começa a ser perseguido, e até mesmo responsável pela morte de Mozart, por envenenamento na história. Isso não quer dizer que isso aconteceu na realidade, mas dentro da peça é isso que a peça está nos sugerindo. E ele termina, no ápice da história, fazendo a seguinte oração novamente. Ele se dirige a Deus com as seguintes palavras, meus irmãos: de hoje em diante, somos inimigos. Você, Deus, e eu. E essa história, meus irmãos, nos leva a pensar como realmente nós prendemos nosso coração em oração. Nós somos reverentes, nós somos totalmente submissos e pedimos: venha o teu reino, ou nós estamos indo como um diplomata vai ao outro diplomata de outra nação negociar com Deus privilégios? Nós estamos apresentando vantagens para Deus investir em nós e os retornos que nós daremos a Ele, ou nós estamos olhando para Ele: Senhor, faça a sua vontade, nós somos submissos ao seu senhorio sobre nós. Muitos de nós vamos para Deus com essa postura de negociadores, e nós somos negligentes quanto à santidade de Deus, e somos negligentes também em relação à pecaminosidade em nós, porque nós achamos que estamos indo a Deus com o direito de pedir algo a Deus, e Ele deve fazer, porque nós somos bons demais. É por isso, meus irmãos, que oração é um lembrete que o Evangelho proclama para nós, sobre a santidade de Deus, sobre a soberania de Deus, Deus que está sentado no seu alto e sublime trono, e nós não somos nada diante desse trono, se não fosse a sua misericórdia e sua graça. O Evangelho apresenta essa santidade de Deus, e a oração do Senhor também está nos ensinando isso. Deus é santo, Deus reina soberanamente, nós somos falíveis e pecadores. Warren Wiersbe vai falar uma coisa muito importante para nós. Ele vai dizer assim: orar não é dizer o que desejamos e depois desfrutar disso egoisticamente. Orar é pedir que Deus nos use para realizar aquilo que Ele deseja, de modo que o seu nome seja glorificado, que seu reino seja expandido e fortalecido, e sua vontade seja feita, meus irmãos. Se espero que Deus responda às minhas orações, eu devo avaliar todos os meus pedidos pessoais de acordo com esses parâmetros. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Se o que nós pedimos diz respeito a nós e não ao reino de Deus e a sua vontade, risque da sua lista de oração hoje. Porque orar diz respeito a nós pedimos: Senhor, seja nosso Senhor de verdade. Não faça a minha vontade, porque a minha vontade é pecaminosa. Faça a sua vontade sobre nós. O texto continua dizendo que Jesus ensina os discípulos a pedir o pão de cada dia. Dá-nos o pão do dia. Jesus aqui está ensinando algo muito importante para os seus discípulos, que é a dependência de Deus. A dependência de Deus em supri-los.
Jesus mostra que a verdadeira oração é formada de constante confiança em Deus para sermos sustentados, meus irmãos. Nós somos sustentados não mediante as nossas forças, mas a força do Senhor. Por isso que jejum e oração são coisas muito importantes, porque o jejum ensina que a nossa carne é fraca e que nós dependemos de Deus para sustentá-la. E a oração nos leva a pedir: Senhor, sustenta-nos. Em outras palavras, meus irmãos, Jesus está ensinando os discípulos a dependerem de Deus para hoje, para amanhã e para sempre, visando sempre o que nós necessitamos e não o que nós queremos. Jesus ensina a gente a apresentar as nossas necessidades a Deus, meus irmãos, nos dá o pão do dia. Só que esse apresentar as necessidades não é simplesmente dizer: Deus, acabou a comida. É a confiança de que Deus vai suprir tudo aquilo que nós precisamos. A confiança no cuidado de Deus, que Ele vai suprir todas as coisas que nós pedimos, meus irmãos. E quando nós não somos atendidos naquilo que nós pedimos, é porque nós não precisamos daquilo. E aí que está a mortificação da nossa carne. Porque muitas vezes nós pedimos tantas coisas a Deus e nós não somos atendidos. É porque você e eu não precisamos disso. E Deus, sendo um Pai, bom Pai, que nós vamos até Ele com essa certeza, Ele sabe o que nós precisamos e Ele dá o que nós precisamos. Um bom pai dá aquilo que o seu filho precisa. E o que Ele não está dando para nós é porque nós não precisamos. O povo de Deus, meus irmãos, ele tem essa peculiaridade de ter um Deus que chama a gente, chamou o seu povo em toda a história, para uma jornada incerta. Isso não quer dizer que você não deva planejar a sua vida, mas você precisa depender de Deus para que a sua vida seja a vida de verdade. Porque a jornada dos filhos de Deus é uma jornada incerta, nós não sabemos o que nós seremos amanhã, nós somos como a névoa. Todo filho de Deus tem essa consciência, nós não sabemos o que nós somos. Mas nós sabemos que o que nós somos e o que nós temos é suficiente e é dado por Deus. O Evangelho nos ensina para cada dia basta a sua porção. E nós vemos isso quando Deus supre o maná para o seu povo. Não era a compra do mês, era para aquele dia. E ponto. Para cada dia basta o seu mal, é isso que nós aprendemos no Evangelho. E para cada dia basta Deus, meus irmãos. O nosso Deus é aquele que nos supre e nos sustenta. Foi assim no deserto com o povo de Israel, e é assim conosco. A verdadeira oração, meus irmãos, tem como propósito também moderar, ensinar os nossos corações a respeito dos nossos desejos e limitá-los a uma competência, a um período. E qual o período que Jesus nos diz? Um dia. Nós precisamos de algo para o dia. Senhor, supra. Eu não sei como o Senhor vai fazer. Eu não sei se vai cair maná do céu. Não sei se vai aparecer um pix misterioso. Eu não sei. Mas supra, Senhor. Porque o Senhor sabe o que nós precisamos para ser sustentados. E o que não aconteceu? Nós não precisávamos para esse dia. Em outras palavras, nós devemos orar: Deus, me dá o que eu preciso para viver hoje. Me dá o que eu preciso para viver hoje, para a sua glória e para o seu louvor. Não é sobre o quanto eu estou satisfeito, mas é: Senhor, o que eu preciso hoje para viver para a sua glória? Me dá. Isso disciplina o nosso coração, meus irmãos, e faz com que nós sejamos guardados do pecado da cobiça. Isso faz com que nós sejamos guardados da desconfiança que muitos de nós somos pegos constantemente, da ansiedade dos dias, da comparação que nós temos com o próximo, porque ele é mais próspero do que eu. Quando nós oramos, nós estamos indo diante de Deus pedir o que o nosso próximo tem ou o que ele tem para nós daquele dia. Porque a verdadeira oração visa nós sermos disciplinados, corrigir o nosso coração quanto ao que temos e o que nós não temos. E faz com que nós venhamos descansar nesse Deus que nos sustenta, meus irmãos. Porque quando nós olhamos para o próximo, quando a cobiça toma o nosso coração, nós ficamos cansados. Cansados porque nós trabalhamos demais para ter um padrão que Deus não quer que nós tenhamos e nunca teremos quando Ele não quer. Cansados porque nós estamos cheios do pecado no nosso coração, a cobiça, a comparação. A oração do Senhor nos ensina: pare de olhar
para as coisas desse mundo. Pare de olhar para as coisas do outro. Olhe para Deus, que é o seu sustentador. Olhe para Deus que cuida de todas as coisas que você precisa para viver, para a glória dele. E sabe qual é a maior prova disso? É que, meus irmãos, uma vez nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Uma vez nós estávamos distantes de Deus. Deus supriu para nós um Salvador. Cristo Jesus, moído na cruz, era para eu e você, mas Ele supriu para Ele mesmo e para nós alguém que pagasse a dívida que nós não tínhamos como pagar. Ele nos dá o seu Espírito Santo, que nos guia na verdade de Deus. Pensa bem, se Cristo morresse e nós não tivéssemos o Espírito nos guiando na verdade de Deus, nós não viveríamos para a sua glória. Nós estaríamos tentando fazer alguma coisa, cheio de moralismo, cheio de coisas, cheio de agendas para tentar agradar a Deus, quando o que Deus quer é que nós venhamos nos deleitar nele, porque Ele já fez tudo o que precisávamos para nos deleitar nele. Jesus vai continuar a sua oração, eu já estou terminando. Dá-nos o perdão que demos aos nossos ofensores. É isso que ele vai dizer no versículo 4. E perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. É interessante que dívidas, débitos e pecados têm a mesma palavra no aramaico. Perdoar dívidas era algo que Deus ordenava em sua lei a cada período de anos, a cada 7 anos. O que Jesus está ensinando para os seus discípulos e para nós essa manhã é que nós podemos provar e receber do perdão de Deus quando nós temos um espírito inclinado a perdoar. O perdão é um ato de graça expresso pelo Deus que nos salvou e nos amou. E quando nós perdoamos, nós não estamos negociando a dívida como nós vamos a um banco e ele negocia para a gente. Nós, na verdade, estamos demonstrando o alcance desse perdão que aniquilou toda a dívida que nós tínhamos. E por isso nós podemos dar de graça aquilo que nós recebemos de Deus, que é o seu perdão. Nós perdoamos porque nós fomos perdoados. O perdão ao próximo, meus irmãos, demonstra muito mais sobre nós do que sobre o nosso próximo que nos ofendeu. E demonstra o quê? Que nós fomos alcançados pela graça. E que esse próximo carece dessa graça, não com um ar de superioridade, mas porque você sabe que também você era ofensor de Deus. E Ele te deu esse seu perdão. E você pode dar a quem você precisa perdoar. Se Deus, Todo-Poderoso, totalmente santo, perdoou nós, homens fracos e pecadores, porque nós, fracos e pecadores, não conseguimos perdoar aqueles que nos devem. Se nós, que teríamos uma ofensa muito maior para com Deus, Ele decidiu perdoar, porque nós, sabendo que todos nós somos pecadores, não nos perdoamos mutuamente. Jesus está ensinando aos seus discípulos que perdoar é coisa de gente que segue Jesus. Perdão é algo que nós precisamos para irmos até Deus, meus irmãos. Que se nós não fôssemos perdoados por Deus, nossas orações não seriam ouvidas e Ele não ouve pecadores. E porque nós temos o perdão de Deus, nós praticamos o perdão para que nós venhamos provar ainda mais da graça de Deus sobre nós. E ele termina a sua oração dizendo: livra-nos de todo mal, livra-nos da tentação. A oração do Senhor termina da melhor maneira, meus irmãos. A oração que Jesus ensina aos seus discípulos termina reconhecendo nossa fraqueza e tendência ao pecado. Porque pensa bem, nós somos muito rápidos em apresentar as coisas para Deus, como se nós tivéssemos direitos diante de Deus. Mas a oração do Senhor nos ensina que quando nós oramos, nós reconhecemos que nós somos fracos, nós somos tendenciosos ao pecado, e nós reconhecemos a necessidade de Deus para nós não pecarmos. Porque eu não sei se você sabe, se você não tivesse o Espírito Santo morando em você, você pecaria muito mais do que você já peca. Eu e você pecaríamos muito mais do que nós pecamos, se não fosse o temor do Senhor e a presença do Espírito em nós. Nós somos fáceis e tendenciosos às tentações do mundo. Por isso que a oração do Senhor nos ensina a pedir: livra-nos delas. Nós somos presas fáceis para o pecado, meus irmãos. Só que Deus é o nosso escudo. E é por isso que nós pedimos: livra-nos de todo mal. Livra-nos do pecado. Livra-nos da tentação. A
A oração do Senhor, meus irmãos, e eu quero finalizar, concluir nessa manhã, nos ensina algumas coisas. Nós chamamos Deus de Abba, porque nós somos como um bebê para Deus, fraco e frágil, dependente desse Deus. Nós somos pessoas que não governamos a Deus, porque o seu nome é santo, a realidade de Deus é santa. E nós não temos Deus como amuleto ou fonte do nosso prazer. Nós pedimos venha o seu reino porque nós sabemos que Ele é todo poderoso. E nós somos o seu povo, e nós devemos acatar todos os seus caminhos e sua vontade. Porque nós somos dele. Nós pedimos perdão porque nós sabemos que nós somos também alvos do perdão de Deus. E como alvos do perdão de Deus, nós temos que praticar o perdão. E nós pedimos livra-nos do mal, humilhando a nossa carne, a inteligência da nossa falsa sabedoria, mostrando Deus, sem o Senhor eu vou fazer coisas terríveis. Para concluir, meus irmãos, eu queria fazer algumas questões para nós refletirmos nessa manhã e nós orarmos da mesma maneira que Jesus nos ensinou. A oração do Senhor nos leva a pensar sobre algumas questões muito importantes que eu e você precisamos levar em consideração. A oração que nós fazemos, quando nós oramos, nós estamos indo a Deus a partir de qual lugar, meus irmãos? Nós estamos indo a Deus como aqueles que cobram Deus de fazer alguma coisa, ou na relação de pai e filho. Quando nós oramos, nós estamos sendo submissos a Deus, nós temos um coração submisso, ou nós estamos tentando usar da prática espiritual da oração para mudar as nossas circunstâncias em nosso favor. Porque muitos de nós oramos para que Deus faça alguma coisa em alguma circunstância e nós esquecemos de nos deleitar na oração. A terceira pergunta que nós precisamos fazer nessa manhã é: quando nós oramos, entendemos que Deus é o único que pode, mediante a revelação da sua santidade, de quem Ele é, mudar todas as circunstâncias segundo a sua santidade, segundo o seu poder e a sua glória, ou nós estamos fazendo corrente de positivismos para esvaziar a nossa mente cheias de dúvidas a respeito de quem esse Deus é? Porque muitos de nós podemos estar orando esquecendo que o nosso Deus é santo, esquecendo que o nosso Deus é todo-poderoso, esquecendo a realidade da revelação de Deus, e nós usamos da prática espiritual para satisfação própria e não para deleite no Senhor. Existe uma frase que eu acho muito bela, não me lembro quem fala, mas ele fala: oração é o lugar para que o crente vai e ele não quer mais voltar de lá. E ter uma vida de oração é muito difícil, porque normalmente nós vamos orar ao Senhor, meus irmãos, e a nossa lista de oração imensa termina no máximo em 5 minutos. Só que a oração do Senhor nos ensina algo muito mais poderoso. A oração é um lugar de deleite em Deus. Oração é coisa dos discípulos. Oração é coisa de filhos de Deus, porque o Filho de Deus orava. E se nós não estamos orando, é porque ou nós esquecemos dessa prática espiritual, ou quando oramos, estamos usando para nosso próprio prazer, e não na satisfação do Senhor. Essa manhã é uma manhã de nós nos arrependermos disso. Porque oração nos nossos dias se tornou banalizada. Oração virou algo que somente espirituais fazem. Só que nós vemos que oração é coisa de gente fraca. Porque o nosso Senhor ensinou isso. Oração é coisa de gente pobre em espírito. Oração é coisa de gente humilhada. E muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos disso para submetermos o nosso coração ao reino de Deus. Essa palavra não é uma palavra talvez tão palatável para nós, porque ela expõe que nós precisamos nos tornar fracos em um mundo que a beleza estética e a força estética é tão boa. Reconhecer suas fragilidades é um problema. Reconhecer que você é inútil diante da gloriosa presença e santidade de Deus é algo que nos humilha. Mas é nesse lugar que o Senhor quer que nós estejamos.
É no lugar de uma criança que talvez não sabe andar direito, não sabe falar direito, não sabe tomar decisões, que nós somos agraciados por um Pai amoroso. Por isso, feche seus olhos. O Deus Todo-Poderoso, Santo, Justo, Verdadeiro, Glorioso, Ele está aqui nessa manhã, meus irmãos. E eu queria convidar você a se derramar diante desse Deus, assim, a depositar toda a sua confiança nesse Deus. Permitir que o Espírito ore pelos seus lábios nessa manhã. Que os gemidos da nossa alma sejam verbalizados nessa manhã pelo Espírito de Deus que mora em nós. Permita que o seu coração seja inundado por essa realidade de derramar a sua alma fraca, penitente, pecadora diante desse Deus que vem até você nessa manhã como um pai que quer socorrer o seu filho, como um pai que quer levantar o seu filho que talvez caiu na hora de aprender a andar, como um pai que está ensinando o seu filho a andar e pega ele no colo e abraça ele nessa manhã e diz: eu estou com você, eu estou perto de você, eu sou o seu pai, você é meu filho. E todas as coisas que você precisa, você vai ter, porque eu sei o que você precisa e você não. Talvez você seja um filho birrento que está pedindo doce ao pai e o pai sabe o que você precisa. E nessa manhã, com todo o seu amor, ele vem até você dizendo: eu sei o que você precisa e eu te dou aquilo que você precisa e não o que você quer. E você é meu filho em que eu amo. Você está seguro perto de mim. Você em meu colo, você está livre das tentações. Está preservado das dores do mundo. Você no meu colo prova do meu amor e do meu perdão, e por isso você pode perdoar quem você precisa perdoar hoje. Você no meu colo, você é minha propriedade, você é meu filho. E você faz aquilo que eu peço para você fazer, porque você é o meu filho de amor. Por isso, se aproxime de Deus nessa certeza, nessa manhã, e ore no seu lugar. Pai, se revele a mim com a sua santidade. Permita o seu coração ser inundado por esse amor e por essa certeza nessa manhã. Um Deus todo-poderoso, assentado em seu alto e sublime trono, que ouve as suas dores, e Ele não acha que são lamúrias, mas são coisas que Ele recebe de você com todo o amor, com toda a graça. Ele está de ouvidos atentos a ouvir as orações e o clamor do seu povo. Pai, nós oramos nessa manhã agradecendo pelo seu amor, agradecendo porque nós não merecíamos isso, Deus, mas o Senhor nos amou com todas as suas afeições, Senhor, e o Senhor nos aproximou de você. E nessa manhã, Deus, eu oro para que nós, assim como os discípulos pediram ao Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a pedir aquilo que o Senhor deseja para nós, porque quando nós pedimos o que o Senhor deseja, o Senhor prontamente abre um sorriso e dá aquilo que nós precisamos, aquilo que o Senhor deseja. Ah, Senhor, perdoa as nossas falhas. Perdoa a maneira que nós oramos, porque às vezes o que nós oramos é para nós
acharmos que nós somos espirituais e nós podemos fazer algo com o Senhor. E o Senhor não é manipulável, Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é todo-poderoso e nós reconhecemos isso nessa manhã. Ajuda-nos a perseverar na revelação da sua santidade para nós nos achegarmos a Ti com confiança. E pedirmos, Deus, muda as circunstâncias mediante a sua realidade, Deus. O mundo pode estar em colapso, mas a sua santidade, a sua glória permanece, Senhor. E nós pedimos, mude as circunstâncias que muitas vezes estão em colapso com essa realidade, Senhor. Se é pecado, santifica-nos. Se é caos, traga ordem, porque o Senhor é o Deus da ordem. Se é angústia, traga alegria, porque o Senhor é aquele que dá alegria ao seu povo. O Senhor é alegre. Se é ódio, se é rancor, vem com seu amor e perdão sobre nós, Senhor. Se é dor, Deus, o Senhor é aquele que cura toda dor. Muda a nossa realidade com a realidade do seu senhorio. Senhor, sem instabilidade, nos lembra que o seu trono é inabalável. E permita-nos nessa manhã provar disso, Senhor. Senhor, nós oramos também lembrando, Deus, que o pecado que nos rodeia é muito forte com a nossa carne, Senhor. E nós somos fáceis para pecar, Deus. E por isso nós precisamos da sua santidade em nós. Ajuda-nos nessa manhã, Senhor. Livra-nos do pecado, Senhor. Nós te pedimos isso nessa manhã, Deus. Com os olhos fechados ainda, eu quero orar, te despedir, mas se você está nesse lugar e você quer permanecer um pouco mais nesse lugar de oração, você talvez precise confessar pecados que você não confessou, se você precisa de consolo do Senhor, fique aí. Desfrute do lugar da oração, do encontro com Deus, que é seu Pai. Prove do amor dele nessa manhã. Não se apresse. E seja alguém que espera e encontra Deus no lugar de oração. A certeza de que Ele está te ouvindo. Eu vou orar para terminar. E você fique aí, se você quiser. Aqueles que precisem ir, por favor, só peço que vocês sejam discretos. Não vamos tumultuar esse lugar agora de oração. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pelo seu amor sobre nós. Obrigado pela sua graça que nos permite ir até Deus e vivermos segundo os seus olhos, debaixo dos seus olhos, Deus. E provar da sua doce presença na oração. Temos a certeza de que estamos sendo ouvidos por Ti, Senhor. Temos a certeza de que quando nós pedimos aquilo que precisamos, aquilo que convém à sua vontade, nós somos atendidos. Gera fé no coração, nos nossos corações nessa manhã, Deus. É o que te peço em nome de Cristo Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do seu Filho, que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde sua entrada e sua saída, que Ele faça resplandecer o seu rosto e te dê a paz.